território, o Brasil apresenta uma rica diversidade de ecossistemas. São vários os biomas que preenchem o nosso país, e alguns deles ainda sentem cada vez mais as consequências das atividades humanas. O IFC Repórter inicia hoje uma série de reportagens que tem como tema os diversos biomas existentes no Brasil. Começaremos nossa viagem no litoral brasileiro, passando pelas terras alagadiças dos manguezais e pelos solos arenosos da Restinga, mostrando as belezas da vegetação típica litorânea. Praia, mar, sol, areia, garotas e plantas. Essas plantas fazem parte da Restinga, uma vegetação típica litorânea, que pode ser encontrada no Brasil e em outras partes do globo. A Restinga está presente em diversas latitudes do país e do globo, o que lhe confere grandes variações climáticas e grande diversidade ambiental e biológica. Esse tipo de vegetação depende muito mais da natureza e do solo do que do próprio clima. Esse tipo de vegetação nasce em solo altamente arenoso e salino, onde é difícil o desenvolvimento da vida. Enfrentam várias adversidades, como temperaturas extremas, escassez de água e a forte insolação. Essas plantas possuem, no entanto, certos mecanismos que permitem a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento em ambiente tão adverso. A Restinga é composta principalmente por plantas herbáceas, de médio e pequeno porte. Algumas espécies são comuns a outros ecossistemas, como o da Mata Atlântica, por exemplo. As principais espécies são a cariçoba, as graminhas e o pinheirinho da praia. Os animais encontrados nessas áreas são basicamente aqueles comuns a todo o litoral brasileiro. Aves litorâneas e migratórias podem ser encontradas, como o papagaio da cara roxa, maçaricos e baduíras. Insetos também são comuns, como o besourinho da praia e o gafanhoto grande. Também podemos encontrar algumas espécies de pererecas, caranguejos e lagartos, como o lagarto da praia, por exemplo. Mamíferos e animais de médio e grande porte não são encontrados, já que a Restinga distribui-se principalmente em áreas espaçadas, com ocorrência de plantas de pequeno porte. Hoje em dia, as restingas encontram-se em áreas cada vez mais espaçadas, já que as praias estão sendo tomadas e ocupadas pelo homem. A ação humana tornou as restingas cada vez mais difíceis de serem encontradas. Durante o período inicial de colonização do território brasileiro, ocorreu a ocupação da faixa litorânea e posteriormente a das serras, que foram vencidas para que fossem alcançados os planaltos interiores. A ocupação do litoral ocorreu através do estabelecimento dos pequenos núcleos de povoamento que iniciaram um processo de transformação de áreas naturais, principalmente da Restinga, para transformar essas áreas naturais, em áreas urbanizadas. Para conter a degradação das restingas, leis específicas foram criadas para preservar esse tipo de vegetação, permitindo que elas continuem exercendo sua importante função ambiental de fixadoras de dunas e estabilizadoras de manguezais. É importante a conscientização de todos os indivíduos, para que possamos, enfim, aprender a preservar a diversidade e a riqueza da fauna e flora do nosso país. E no próximo bloco, visitaremos as terras alagadas dos manguezais. Não saia daí. Estamos em Balneário Camboriú. Mostrar para você, telespectador, um pouco do mangue, este ecossistema encontrado nas regiões litorâneas do Brasil. O manguezal, também chamado de mangue, é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, uma zona úmida presente em regiões tropicais e subtropicais. O solo do manguezal caracteriza-se por ser úmido, salgado, lodoso, mas pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. Para se adaptar a esta situação, as plantas típicas deste ecossistema apresentam chamadas raízes aéreas, que servem para captar o oxigênio da atmosfera e não do solo, que é pobre nessa substância.
Outro tipo de planta comum nos mangues são aquelas que literalmente boiam na superfície das terras alagadas. Essas plantas acumulam ar em seu interior, deixando-as menos densas que a água. Apenas suas raízes permanecem abaixo da superfície. A rica fauna dos manguezais se traduz em significativa fonte de alimentos e de renda para as populações costeiras. Nesses ecossistemas podemos encontrar aves, crustáceos, peixes e até pequenos mamíferos. Seus mais conhecidos representantes, porém, são os caranguejos. O grande problema dos manguezais é a exploração exagerada de seus recursos. Sofrem também intensa exploração do homem, que retira crustáceos, mariscos e peixes em quantidades elevadas. Há despejos de esgotos domésticos e industriais, além de ser usado como depósito de lixo por muita gente. A própria maré traz detritos sólidos que ficam retidos entre as raízes expostas da vegetação. Além disso, sofre com a especulação imobiliária e a consequente aterro de suas áreas para a construção de casas, marinas e indústrias. O especial de hoje foi apenas o primeiro de uma série que percorrerá o Brasil, mostrando os diferentes ecossistemas encontrados no nosso país. Até a próxima!